Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast. Vamos ao ponto. E hoje nós vamos retomar o ponto do último podcast, que nós falamos aqui sobre o processo que foi instaurado em relação ao intervalo-refeição. Eu dei informação no último podcast para vocês aqui, de que nós tivemos audiência e de que o processo foi suspenso, foi dado um prazo para o Ministério Público, para nós, para o Ministério Público, para as empresas, para tentar ver se o Ministério Público intermedia aí a possibilidade de um acordo. Estavam na expectativa e agora nós temos a novidade hoje. Tomamos conhecimento de que o Ministério Público marcou uma audiência para o dia 27. Nós estamos aqui com o nosso convidado, doutor Vinícius, que é o nosso advogado que está acompanhando comigo de perto essas negociações, né? E a gente, no dia 27, teremos aí uma perspectiva de, quem sabe, o Ministério Público passar a mudar de posição, né? E ao invés de radicalizar e prejudicar uma cláusula que não é o que a gente quer, mas é o início, né? E tudo que a gente está fazendo é para ampliar as vantagens, né? Uma melhoria da cláusula e não retirá-la, né? Nesse aspecto, a gente tem uma expectativa, doutor Vinícius. E aí, inclusive, antes de passar para o doutor Vinícius, você que não se inscreveu aqui, não viu a edição passada, nem as outras, se inscreva aqui no canal, que aqui você fica bem informado. Doutor Vinícius, obrigado aí pela sua participação, mas só a título de tecnicamente só esclarecer, qual é a diferença de encaminhamentos em relação à última audiência que a gente teve lá com o juiz, para essa conciliação que a gente vai ter no Ministério Público? Porque eu observei ali que a posição do juiz era muito central. Eu vou decidir aqui, o Supremo já decidiu, e ponto final. O Ministério Público tem condição de conduzir isso de uma outra maneira nessa audiência de 27? Qual é a perspectiva do ponto de vista técnico aí para essa audiência? Bem, Lucião, ouvintes. Então, a gente teve essa audiência lá do Ministério Público, a audiência da ação do Ministério Público perante a Justiça do Trabalho. Ela foi uma audiência de tentativa de conciliação, onde a gente pôde perceber uma tendência, tanto do patronal quanto do próprio Poder Judiciário, de estar muito tranquila com relação à manutenção da cláusula e como ela vem sendo aplicada pelas empresas. O Ministério Público, por outro lado, quando ele ingressou com a ação, ele postula a concessão do intervalo de refeição de 1 hora, sem que esse valor seja remunerado ao trabalhador, e o sindicato, a gente busca trazer para o trabalhador a remuneração como extra desse intervalo fracionado, ou desse intervalo suprimido da jornada. A gente, na audiência, o juiz abriu um prazo de 20 dias para as partes manifestarem e deixou ao Ministério Público a faculdade de chamar as partes para tentar uma mediação para que se consiga uma solução, um consenso para esse problema que aflige a categoria. Então, a gente foi marcado para o dia 27 e nós estamos bem convictos de que o Ministério Público pode exercer, sim, o seu papel de mediador de conflitos, de guardião dos direitos difusos e coletivos dos trabalhadores, para poder fazer essa mediação e ajudar no avanço daquilo que o trabalhador realmente quer. Nesse dia a gente vai ter oportunidade, não é uma audiência judicial, uma audiência administrativa, para tentar chegar a um avanço daquilo que o trabalhador já vem negociando. A gente sabe que os procuradores de trabalho têm uma habilidade grande nesse processo de mediação, assim também como tem habilidade grande quando se trata de propor ações, mas nesse caso a gente entende que a jurisprudência que hoje domina no cenário político, depois do tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o negociado prevalece sobre o legislado, depois da reforma trabalhista, a jurisprudência realmente se tornou muito desfavorável nesse ponto para a categoria, especialmente em relação ao intervalo. A gente tem a ADI 5322, que já foi julgado, está em vias agora de ser julgado os embargos, que ela também
praticamente autoriza e reconhece o parágrafo 5º do artigo 71 como legítimo para redução de intervalos. Então, assim, a jurisprudência se tornou muito favorável aos interesses patronais, e a gente acha que nessa audiência com o Ministério Público vai ter mais condições de explanar o juiz da causa. Ele não deu muito esse espaço na audiência, então a gente vai ter uma condição de debater mais os prós e os contras, os benefícios que essa ação pode trazer para o trabalhador. Doutor Vinícius, só para o trabalhador aqui, quem está nos assistindo entender, essa historicamente uma demanda muito antiga. Até antes da reforma trabalhista já existia essa questão da dificuldade de se cumprir a previsão da CLT, do artigo 71, em relação ao intervalo da refeição. E aí veio a emenda do parágrafo do artigo 71 que admite o fracionamento e a redução. O que o sindicato fez, e a cláusula que está em vigor, é que a gente admite fracionar, indenizar a diferença dos 30 minutos como hora normal, na hipótese de não descontar da jornada. Então, quando eles passaram a descontar da jornada, o que acontece? Aí nós aqui em assembleia, e é importante a gente levar isso para a procuradora, que independente dela entender se a gente está ou não violando a lei, é uma decisão assemblear, é uma decisão da categoria. Ora, se vai descontar o tempo de placa que o trabalhador já entende, aquele tempo tem que ser remunerado porque ele não está totalmente liberado, ele mal consegue ir ao banheiro, então não pode descontar da jornada. E se vai descontar da jornada, tem que pagar os 30 como extra, porque aí ele começa, a partir da 7ª hora, ter a sua jornada remunerada como extra. Então é uma demanda que, independente de como o Ministério Público está vendo ou não, mas é uma demanda que representa o sentimento da categoria. Então, assim como nós fizemos na audiência lá e falamos com o juiz, nós vamos ter essa mesma posição lá com a procuradora. Esperamos, né, que o Ministério Público, nesse momento, fica até entusiasmado, né, com essa informação que o senhor traz aqui para todos nós, de que, diferente do juiz, o poder de mediação e a atribuição constitucional do Ministério Público é muito mais favorável para mediar uma saída negociada. Negociada para nós é atender o interesse do trabalhador e pagar como extra. Isso para nós que é o mediado. Então, se o Ministério Público se colocar na posição de ajudar, bem, se for para querer anular a cláusula, aí não, porque nós não vamos retroceder, nós queremos avançar. Então, fico aqui muito, muito agradecido a sua presença aqui e queria que o senhor se comprometesse conosco aqui, se dirigir ao trabalhador, que depois da audiência do dia 27, nós retornamos aqui e vamos atualizar todos os trabalhadores do que aconteceu, do avanço e, porventura, a gente conseguir nessa audiência. Doutor Vinícius, pode aí fazer as suas considerações para o trabalhador ficar, pelo menos, informado. Aqui é o seguinte, não importa se é a informação que ele quer, é a verdade. Aqui é ao ponto, independente de ser aquilo que você quer ouvir ou não. Mas aqui é a verdade, aqui, ó, tete a tete. Doutor Vinícius, por favor. É isso, presidente. A gente agradece o convite. Acho que o sindicato ele tem a atribuição constitucional de defender os direitos e interesses dos trabalhadores. E muitas vezes o interesse não está no direito. Às vezes o trabalhador não consegue colocar o seu interesse na lei. Então, mas ao sindicato compete defender a lei da lei, a lei dos direitos, o interesse do trabalhador. É isso que a gente vai demonstrar lá para o Ministério Público. Se pegar a letra fria da lei, é a concessão do intervalo, mas isso aí, embora seja direito, não é o interesse da categoria. O presidente já esclareceu em outras oportunidades. A gente vai demonstrar isso para tentar sensibilizar o Ministério Público. O interesse da categoria é simplesmente receber como extra aquela hora que ele efetivamente trabalhou. Lembrando que a hora do tempo de placa, já discutiu isso aqui, vamos levar isso para o Ministério Público também, que também vai ter o poder de atuar com relação a isso. O tempo de placa não é tempo de pausa, não é tempo de intervalo. Então a gente vai ter a oportunidade de mostrar isso tudo lá no dia 27 e depois voltar aqui para trazer para o trabalhador o resultado dessa audiência. E muito obrigado aí a todos. Muito obrigado e até um próximo programa com outras informações sobre esse tema que realmente mede o interesse de toda a nossa categoria. E nós aqui, a nossa diretoria com o nosso jurídico, está mobilizado e num esforço enorme aí para tentar solucionar esse problema e trazer uma melhoria para o nosso trabalhador. É isso e até o próximo programa. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.